Na edição passada, nós vimos como é o trabalho dos pais sociais nas casas-lar. Além da grande responsabilidade de cuidar e educar as crianças e adolescentes, tem ainda a questão do apego emocional. Para lidar com os vínculos afetivos, todo um trabalho é feito nos bastidores. E é sobre isso que você vai saber mais agora, na segunda parte da reportagem. Para entender como se dá o preparo dos pais sociais, nós fomos assistir às palestras apresentadas na primeira jornada pela adoção, organizada pelo Judiciário Gaúcho. E conversamos com a assistente social que coordena os abrigos João Paulo II, onde nossos entrevistados atuam como pais sociais. Desde o momento da seleção desses casais que vêm trabalhar nessas casas-lares conosco, a gente busca então deixar bem claro para eles qual é o papel deles nesse trabalho, que nada mais é do que cuidar, do que dar educação, carinho, amor e muito afeto. Porém, em algum momento ali vai ter essa ruptura, porque o acolhimento é um momento de provisório, é excepcional, é um momento de passagem. Então eles precisam se dedicar ao cuidado, à educação dessas crianças naquele período em que a criança está ali com eles, e sabendo, tendo bem claro que aquele momento é de passagem e daqui um pouco aquela criança ou vai retornar para a sua família de origem ou então vai ir para uma adoção. Às vezes chega com 3 meses, sai daqui com 2 anos. Como é que tu vai te apegar? Tu te apega? Que são adotados. Já se emocionou, Adriana. É impossível, né, Adriana, não ter sentimento envolvido nesse trabalho, né? Quando eles vão, a gente se prepara bem. A gente sabe que eles vão ficar bem, né? Mas a gente sente falta, sente saudade, fica um bom tempo. Mas ali a gente consegue, a gente vai trabalhando no sentimento das crianças, nossa também, né? A gente se apega muito. Camila explica que as equipes técnicas formadas por psicólogos e especialistas da área fazem a capacitação e o preparo mensal dos profissionais das casas, bem como das crianças. O melhor que eles puderem fazer de dar toda essa proteção, todo esse carinho, todo esse afeto, que eles possam fazer nesse período em que essas crianças vão estar ali com eles. Sempre com formações, acolhimento das angústias deles, e essas formações não semanais, mas mensais, semanais, com o apoio da equipe técnica ali, que está sempre orientando e sempre muito junto com eles. As crianças precisam também de ser toda essa preparação, de todo esse acompanhamento. Normalmente as crianças chegam aos abrigos por meio dos conselhos tutelares e denúncias do Ministério Público, mas elas também podem ser encaminhadas por hospitais e postos de saúde quando há constatação de violação dos seus direitos. Nesse primeiro momento, elas são levadas para instituições que funcionam como porta de entrada para o acolhimento. Os processos envolvendo os dramas vividos por crianças e adolescentes acolhidos em Porto Alegre passam pelo Juizado da Infância e Juventude da capital. São 3 em Porto Alegre, chamada R7, 11 e o 12. Tudo depende do perfil e da idade. A regra, porta de entrada, a regra é o R7. Para onde então são levadas emergencialmente ou já com um mandado de busca e apreensão, também deferido em regime de plantão. Quando não acontece em regime de plantão ou não é acolhimento emergencial, existe primeiro uma solicitação de vaga. Então, essa criança ou adolescente já vai para o abrigo ao qual foi concedida a vaga. Mas, digamos assim, que de regra o acolhimento é emergencial. Depois do acolhimento e da comunicação do acolhimento é feita uma audiência. Se nessa audiência é constatada a necessidade de acolhimento, o Ministério Público formaliza o pedido de acolhimento e então, após o retorno ao AR7, ao 11 ou ao 12, a equipe técnica faz uma avaliação e verifica qual a melhor casa que vai atender os interesses daquela criança ou adolescente. A magistrada que integra o Juizado da Infância e Juventude da capital nos esclarece as diferenças entre as casas-lar e os abrigos. O abrigo, ele é um espaço maior, que é dirigido
por uma pessoa determinada que tem ao seu alcance uma equipe técnica. A casa-lar tem os chamados pais sociais. É um ambiente menor e adequado ao perfil de determinadas crianças e adolescentes. De regra, é um casal que pode ter junto seus filhos ou não. Qual é o perfil, doutora, dessas crianças que são destinadas às casas-lar? Poderia dizer que é mais relacionado à conduta, não tanto aos pequeninhos, mas os pequenos, por exemplo, não podem ser aqueles que possuem necessidades especiais ou que precisam do serviço de enfermagem praticamente 24 horas. Esse não é adequado a uma casa-lar, porque essa casa-lar não vai ter essa estrutura. Mas são crianças vítimas de maus tratos ou de abandono, que não têm histórico de doença mental ou de doença mental grave, e adolescentes que têm também uma boa conduta, que são dedicados aos estudos, ou seja, eles vão estar numa família temporariamente. Segundo a juíza, as casas-lar com o cuidado dos pais sociais é a melhor alternativa pelo caráter familiar. Ela nos fala sobre o papel desses profissionais. Uma casa-lar, então, seria isso. A casa-lar é uma família pequena e o abrigo é uma família grande. Não digo que os abrigos não funcionam, não quero ser mal interpretado, mas numa casa-lar existe um atendimento diferenciado e um atendimento mais próximo do que o atendimento num abrigo. Como o nome diz, eles serão os pais, só muda para pai social porque eles não são os pais biológicos, mas a rotina da casa é como uma casa mesmo. E existe a necessidade, então, de muitas vezes reeducar ou dar a primeira educação a essas crianças que vão para lá. Dados da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre apontam que, em março deste ano, 876 crianças e adolescentes estavam no sistema de acolhimento, residindo em 86 instituições. Boa parte está apta para a adoção, mas acaba enfrentando dificuldades por não se encaixar no perfil desejado pelos cadastrados no Banco Nacional da Adoção. Para dar a oportunidade de ganhar uma família, o Judiciário Gaúcho criou a campanha Deixe o Amor Te Surpreender, que conta com diversas ferramentas para facilitar as adoções. Para conhecer mais sobre elas, acesse o site do Tribunal de Justiça.